A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Josué Moraes. E neste momento, eu queria trazer você, querido amigo ouvinte, a uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa vida coletiva, a vida da igreja, e coletivamente falando, que fomos ensinados, digo isso com convicção, fomos ensinados a vivermos um arrebatamento da igreja de uma forma que a igreja de Cristo não irá passar por momentos difíceis nem de dificuldade. O princípio das dores, propriamente dito, ou por algum problema semelhante antes do arrebatamento. O grande paralelo que faço neste momento de reflexão, que possamos nesse momento retroceder um pouquinho e vermos a história. E a pergunta é: o que me faz e o que te faz diferente? O que faz a igreja da atualidade diferente? Diante da história, diante dos contextos bíblicos, diante das histórias bíblicas e diante do contexto histórico, para ser mais preciso, o que nos faz diferentes da vida de Jó, o que nos faz diferente da vida dos discípulos, dos apóstolos, o que nos faz diferente dos mártires da história, da época, que, diga-se de passagem, morreram das piores formas, morreram queimados, sendo atração, aonde as pessoas sorriam. E os grandes mártires da época, homens de Deus, morrendo cantando em fogueiras. O que te faz diferente deles? O que nos faz diferente? O que te faz diferente da igreja primitiva do Senhor, que foi perseguida? Os cristãos que foram perseguidos, que morreram em coliseus, e sendo a atração principal em grandes palcos romanos, onde imperadores perversos judiaram muito o povo de Deus. O que te faz diferente dessas demais pessoas? E olha que o Senhor morreu por todos nós. Morreu por mim, por você, por a igreja atual. Ele nos comprou com o seu sangue precioso e morreu por os demais também, os nossos pais antepassados. Eu não sei se a forma que pensamos de um arrebatamento, dessa escatologia moderna, eu não sei se pensamos da forma que fomos ensinados. Eu não sei se é para fugir dos problemas, ou tentar tampar o sol com a peneira, ou tentar imaginar, ou satisfazer o nosso próprio ego, para que as pessoas não vejam de verdade, que tiram as vendas dos olhos para entender que em todo contexto histórico, em todo contexto bíblico, não foi só mar de rosas.
Talvez seria melhor viver pensando que nós não passaríamos por nenhum problema, que nós não passaríamos por perseguições e vivermos desta forma, imaginando que o Senhor poderia nos tirar antes que aconteça tanta coisa na face da terra. Nós viveríamos melhor, um evangelho mais fácil. Mas diante de contextos bíblicos da história da igreja primitiva do Senhor, dos próprios discípulos e apóstolos, testemunhas oculares, que viveram com Cristo, aprenderam das suas palavras, de forma ouvida e vivida na época, e morreram das piores formas, com exceção a João. Porém, João sofreu melhor que teria morrido, porque João sofreu demais. Segundo a história, foi colocado dentro, jogado azeite quente, foi queimado vivo praticamente, colocado dentro de azeite fervendo, sofreu horrores. E os demais apóstolos de Cristo não foi diferente. Foram tiradas suas vidas, humanamente falando, sofreram, foram decapitados, foram apedrejados, outros esfolados vivos. E a grande pergunta é: o que nos faz diferente dos demais? Não, mas os judeus pegaram a Cristo. Não, a igreja não vai passar por isso, porque Cristo morreu pela igreja. Pois muito bem, é verdade, em partes. Os judeus negaram a Cristo, sim. Cristo morreu pela igreja, sim. Mas na Bíblia não está escrito especificamente que nós não iríamos passar por situações difíceis. Ao contrário, se formos ler Apocalipse, vamos ver a perseguição da igreja. Então eu prefiro, quando vejo os contextos históricos e bíblicos, isso é um conselho, eu prefiro guardar azeite de reserva. Eu prefiro ter crédito com o Senhor. Eu prefiro me resguardar, ter a convicção de que um dia poderei passar por alguma situação difícil e estarei preparado, psicologicamente falando, para quando chegar dias difíceis, eu estarei preparado. Estarei preparado para qualquer momento viver o arrebatamento contínuo, seja ela no individual, seja ela no coletivo. Mas por outro lado, do que viver pensando com a teoria de que não irei passar por momentos difíceis, não irei passar pelo arrebatamento propriamente dito, coletivo, aonde passaríamos por dificuldades, passaríamos por perseguição, e quando vier a possibilidade de vier a situação difícil, eu não ter guardado azeite de reserva, e nem ter vigiado, e nem ter me resguardado. E aí, quando chegar a perseguição, a tribulação, eu me escandalizar. Então, queridos, que possamos viver o arrebatamento da igreja diariamente, porque pode-se haver o arrebatamento onde o Senhor pode te recolher e recolher a qualquer momento, o arrebatamento individual. Ou você pode chegar ao arrebatamento coletivo da igreja e com certeza passar por situação de perseguição, situações difíceis. Esteja preparado. Esteja preparado, vigiar e orar em todo momento. Que possamos viver o Evangelho de forma como ele é, e não de forma fantasiosa, que
queremos, e muitos querem que vivemos assim. Não podemos mascarar o pecado, não podemos nos esconder de Deus. Deus, Ele está a todo momento nos olhando. O salmista Davi dizia que aonde que ele poderia se esconder diante do Senhor, em todo lugar que ele fosse, lá o Senhor estava. Então, que possamos ter isso em mente e esta convicção diante do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.